A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia de salvação para todos os amados e queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre o vinho. Será que podemos beber vinho? Vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Então eu lhe convido a apanhar sua Bíblia e vamos juntos, meditar dentro da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 20, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Vamos ler também, glórias a Deus, aqui em Isaías capítulo 5, versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Glórias a Deus. Vamos ler também Isaías 19:14. Os irmãos vão acompanhando aí. Isaías 19:14. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito. Glórias a Deus. Quero estar lendo com os irmãos também, lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 21. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Esse texto aqui, meus irmãos, vem se referir também à bebida alcoólica, o vinho. O justo Noé, ele caiu por causa do vinho, bebendo do vinho, ele se embriagou e se pôs nu dentro da sua tenda. A bebida alcoólica como o vinho e as demais bebidas fortes influenciam uma pessoa a fazer o que jamais uma pessoa em sã consciência faria, porque é uma bebida diabólica enviada por Satanás para fazer com que as pessoas cometam pecados, a começar pela bebedice, embriaguez e, consequentemente, outros pecados, como prostituição, imoralidades, contendas, iras, inimizades, devassidões, escândalos e tantos outros pecados. Glórias a Deus. Em Oséias, capítulo 4 e versículo 11, vai dizer: a incontinência, o vinho e o mosto tiram a inteligência. Então, meus irmãos, nós sabemos que o vinho, ele tira o entendimento do ser humano, a bebida forte. E em Abacuque, capítulo 2 e versículo 15, vai dizer: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a sua glória. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz, que ou não sabeis
que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então não vos enganeis, porque nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 10. E a palavra do Senhor também vai dizer que as obras da carne são conhecidas, e nesses pecados estão incluídos a glutonaria e a bebedice, que também vai falar lá em Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, a embriaguez, a bebedice, é um pecado condenado diante do Senhor, Mas o termo vinho na Bíblia tem outros significados, glórias a Deus, e em que a palavra vinho não está relacionada somente à bebida alcoólica, e sim ao suco de uva. Nós podemos ver lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 e versículo 36. Nós vamos ler, glórias a Deus, Lucas capítulo 5, versículo 36 em diante. Vai dizer: E disse-lhes também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Glórias a Deus. Meus irmãos, como a palavra do Senhor está dizendo, que ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, porque o vinho novo, nesse texto aqui, está dizendo a respeito ao suco da uva fresco. E a ideia é que quando o suco é posto nos odres, ele aumenta durante o processo de fermentação. Se colocado em odres velhos que já estão esticados, estes se romperão. É um fato geralmente aceito, como mostra aqui claramente nesse texto, que o vinho na Bíblia nem sempre era alcoólico. Talvez as nossas palavras beber e bebida possam ser um bom exemplo da mesma duplicidade de sentido. Dependendo do contexto, beber pode certamente estar relacionado com bebidas alcoólicas ou apenas significar a ingestão de algum líquido qualquer. É muito importante lembrarmos desse sentido aqui duplo da palavra vinho. Em João capítulo 2, Jesus transformou perto de 600 litros de água em vinho. Fez isso depois que os convidados da festa beberam fartamente. Jesus fez vinho suco de uva ou vinho alcoólico. Com certeza, ele fez o suco de uva, porque glórias a Deus. Em primeiro lugar, Jesus fez na hora. No primeiro momento em que o vinho daquela época era produzido, ele era suco. Somente após um processo de envelhecimento e de fermentação é que se tornava alcoólico. Em segundo lugar, o que é mais importante é que se Jesus tivesse feito um vinho alcoólico, relatando nesses textos, ele teria estado incentivando aquele povo à embriaguez.
né? E não é o que o Senhor fez. Essas pessoas, após já terem bebido muito, né, como naquele casamento, receberam mais umas centenas de litros. Jesus jamais incentivaria os homens a pecarem, tampouco contribuiria com isso. Portanto, deixa bem claro que esse tipo de vinho não era um tipo de bebida alcoólica. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, vai dizer: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui a palavra do Senhor diz que Paulo estimulou a Timóteo de modo, para que ele tomasse um pouco de vinho por questão de saúde. Então aqui esse vinho está relacionado, é caracterizado como uma bebida alcoólica e não como um suco de uva. Às vezes se usa esse texto para mostrar que é possível beber. Mas, de fato, o que esse texto está dizendo é justamente o oposto. Se Timóteo tivesse tido o hábito de beber uma cerveja ou uma bebida quente ou o próprio vinho, não precisaria que Paulo lhe desse essa permissão especial para ele usar um pouco de vinho como remédio. Então, esse texto nos leva à conclusão de que o uso de álcool pelo cristão deve ser uma exceção. Muitos remédios de nossos dias contêm álcool ou outras drogas, intoxicantes. E o discípulo de Cristo deve ser muito cuidadoso com esses medicamentos, glórias a Deus, e usá-los apenas com recomendação médica. O fato de que essa exceção precisou ser dada para permitir o uso de remédios com teor alcoólico, e está dizendo, e deixa bem claro que é errado beber por prazer. Um servo do Senhor deve sempre analisar o efeito de seus atos, sobre o seu próximo. Como diz em Romanos 14, 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Então, mesmo que o cristão pudesse, fosse permitido beber moderadamente, de qualquer modo esse texto ainda estaria proibindo na maioria dos casos. A bebida alcoólica leva tanto cristãos a cair que aquele que tenta ajudar o seu irmão a não tropeçar, certamente não lhe dará o exemplo, bebendo diante deles. Amém? Então, deixo aqui esses versículos para a nossa meditação, para que nós venhamos refletir que um verdadeiro cristão, ele não toma vinho, é uma bebida alcoólica, é uma bebida forte e Satanás tem trabalhado muito na vida de muitos, trazendo essa ilusão que o cristão pode, tomar vinho. É pecado diante de Deus e é considerado como embriaguez, bebedice. O diabo, ele está sempre procurando nos tentar, para enfrentar essas tentações. Nós, como filhos de Deus, verdadeiros cristãos, devemos estar, atentos e sóbrios em todo o tempo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse negócio de beber socialmente que vemos hoje em dia é o tipo condenado, aqui em muitos textos da palavra do Senhor. Como diz Provérbio 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçaradora, e todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, deixo este texto, deixo esta mensagem, estes exemplos bíblicos, para que os irmãos venham, refletir e venham repassar para outros irmãos, que contestam, que dizem que pode sim beber vinho. Não podemos, amém? Deus abençoe a todos, espero ter ajudado.
Fiquem todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos despede mais uma vez é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Tenham todos um bom domingo.